Olá galera, beleza? Como é que tá essa galerinha aí dos nossos vídeos? Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí com um pouco mais de conhecimento, beleza? No finalzinho do vídeo deixa seu joinha, deixa seu like e vamos para mais um vídeo aí com o professor Dário, joia? Seguinte, hoje nós vamos falar de uma região bastante conhecida no mundo e eu achei legal fazer algumas pesquisas, né, e buscar algumas características. Reino Unido ou Ilhas Britânicas, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre essa região aí da Europa e fazer algumas comparações com o Brasil, tá? Sempre faço essa comparação por quê? Por nosso país ser tão grande, ser maravilhoso, não ter terremoto, não ter furacão, não ter tufão, não tem problemas naturais, né? Igual muitos países por aí tem. E o pior de tudo, nós temos essa política suja de corrupção. Beleza? Vamos lá? Mas não deixa de deixar seu joinha, seu like, compartilhar com seus amiguinhos aí, com seus colegas, com sua família, na escola, onde você quiser. Beleza? Vamos lá. Seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Reino Unido, tá? Que é uma das regiões, vamos dizer assim, mais ricas da Europa. Tá? Mais rica por quê? Porque envolve 4 países, né? Reino Unido é constituído pela Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, tá? Muita gente ouve falar bastante sobre as Ilhas Britânicas ou o Reino Unido, mas não sabe que essa região da Europa é constituída por 4 países, tá bom? Um prolongamento da Escócia, tá? Da região do relevo da Escócia. Clima, né, que depende do Oceano Atlântico, predominantemente temperado. Tem algumas variações durante a época do ano, época de frio, época do calor. Né? Durante a época do frio pode chegar a 5 graus negativo, época do calor pode chegar a quase que 30 graus. Né? Então, tem algumas características aí que os países do Reino Unido se constituem. Tá? E o que é o Reino Unido? Um dos maiores exemplos da característica do Reino Unido é que é banhado pelo Oceano Atlântico, né? O Mar do Norte, separado pelo Canal da Mancha da parte continental da Europa, tá? Também banhado pelo Mar da Irlanda. Essa parte da Europa, ela se liga, né? A ilha, ela se liga à região continental por meio do Eurotúnel, né? Que passa por baixo do Canal da Mancha, que liga a Inglaterra, né, o Reino Unido, a França, tá? Olha que característica bacana, ok? O Canal da Mancha separa a ilha britânica, da parte da Europa continental e se liga por meio do Canal da Mancha, que tem aproximadamente 50 quilômetros de distância, né? Então, 50 quilômetros é bastante. Então, imagina a tecnologia que esses caras usaram para construir esse canal. Inclusive, tem alguns vídeos aí no YouTube que mostra construções gigantes. E inclusive uma delas é como foi construído o Canal da Mancha, tá? Que liga o Reino Unido à França, a ilha ao continente, ok? Vamos lá. Seguinte, então, esses 4 países, né? Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, constitui o Reino Unido ou Ilhas Britânicas, tá? Um detalhe que eu coloquei aqui, ó, Irlanda do Sul não faz parte do Reino Unido, tá? É um país independente, ok? Ele não está integrado ao Reino Unido, tá? Com uma área de aproximadamente 242 milhões 955 quilômetros quadrados, o Reino Unido é uma das regiões da Europa que tem uma grande extensão territorial. Tá? Uma grande extensão por quê? Em vídeos anteriores eu já falei sobre a Europa continental e fiz uma comparação inclusive de Portugal, né? Sobre a questão da reforma da Previdência aqui no Brasil. Tá? Então, a área total do Reino Unido é aproximadamente isso aqui. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a Inglaterra, tá? Que tem uma área, por ser um dos países do Reino Unido, ele apresenta uma área superior em relação aos outros 3 países. Tá? Eu vou entrar só em detalhe aqui, ó, que ele apresenta quase que 130 milhões, mil
quilômetros em relação a esses 242 mil, tá? Então, a Inglaterra, por ser um dos maiores países do mundo, perdão, por ser um dos maiores países do Reino Unido, tem algumas características que eu vou estar apresentando aqui, ok? Então, a princípio, o Reino Unido, né, constituído por esses 4 países, tem uma área de aproximadamente 242.495 km², uma população de 66,4 milhões de habitantes. Então eu coloquei um detalhe aqui para fazer algumas comparações com o Brasil, tá? Comparação essa, por exemplo, nosso país que tem 8 milhões e meio. Olha a diferença. Eles têm 242 mil quilômetros. Nós temos 8 milhões e meio de extensão, tá? População deles, 66 milhões, ou seja, população de 4 países. Nosso país, só o nosso tem aproximadamente 209 milhões. Ou seja, quase que 150 milhões de habitantes a mais nós temos. Com uma extensão territorial, né, que não dá nem para comparar. Se aqui é 242 mil, imagina 8 milhões e meio. Tá? Então é só comparando aí, ok? Clima predominantemente temperado, né? Apresenta floresta também temperada, que há uma mudança climática de acordo com o ano, com os meses do ano, né? Que muda de acordo com a estação do ano, ok? Economia. O Reino Unido é a 7ª maior economia do mundo em PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, e é o 2º na Europa, depois da Alemanha, tá? Então, imagina vocês, que país é esse, né? Que países são esses, na verdade, né? Ilhas Britânicas ou Reino Unido? 7ª maior economia do mundo, entre 4 países, e a 2ª da própria Europa. Ou seja, se a gente fazer um paralelo com a economia do nosso país, que também está entre as 10 maiores economias do mundo. Se não me escapa da memória, acho que é a 9ª. Né? Uma extensão de terra gigantesca, e nós vivemos nessa situação que vivemos atualmente. Tá? Mas enfim, isso é outro assunto. Ok? O salário nos países do Reino Unido, em relação ao euro, tá? Eles têm um salário, como comparando com o salário mínimo do nosso país, aproximadamente 1.453,28 euros. Então imagina vocês, se a gente comparar o euro, coloquei aqui, ó, o euro hoje está equivalente a R$ 4,48. Ou seja, quem vive nessa região da Europa, vive com aproximadamente quase que, se fosse converter em real, se o cara converter isso aqui em real, vai dar quase que 5 mil reais, né? Então, supostamente que o sujeito lá nesses países ganha aí, digamos aí uns 10 mil euros. Então, se você multiplicar por isso aqui, você vai ver que as pessoas têm uma boa economia, têm uma boa renda, vivem mais e vivem melhor e etc. Tá? Estou fazendo essa comparação por quê? Porque em relação ao real, né, a nossa economia se baseando em 4 países. Aqui eu vou colocar algumas características, né, em especial da Inglaterra. Tá? Aqui, ó. Moeda, libra esterlina, o PIB per capita. Ou seja, o que é o PIB per capita? PIB per capita significa que é o produto interno bruto dividido pelo número de habitantes. Ou seja, é como se cada habitante do Reino Unido ele tivesse aproximadamente 39.720 euros. Se a gente multiplica isso por real, daria uma grana muito boa, certo? No caso do Brasil, lógico, fazendo uma comparação, o nosso país que está entre os décimos entre economia, nós temos um PIB per capita de 9.821, ou seja, como se os 209 milhões de brasileiros tivessem um valor desse para sobreviver. Isso em real. Então, para você comprar isso aqui em euro, você vê que não iria dar para comprar muita coisa. Tá? Por quê? Porque o nosso país ele tem uma grande desorganização, uma desigualdade política e econômica gigantesca. Então eu estou fazendo essa comparação de 4 países com o Brasil. Tá?
Olha o PIB per capita, que é o Produto Interno Bruto dividido pelo número de habitantes. Se a população deles é de aproximadamente isso aqui, ou seja, supostamente uma pessoa pobre, né, que viva lá nos países da Europa, nos países do Reino Unido, ele ganha 10 mil euros. Um pobre. Que é um sujeito que aqui no Brasil ganha 500 reais ou um salário mínimo, né, que hoje não está dando nem R$ 1.000. Aí pro cara pagar água, pagar luz, pagar aluguel, transporte, né, alimentação e etc. Você vê que o cara tem que se virar nos 30, que infelizmente é a política do nosso país. Enquanto os políticos estão aí ganhando 33 mil, folha de pagamento, fora os benefícios, etc., a população vive abaixo da linha de pobreza. Tá? Então aí nós temos algumas características, né? Salário, 1.453 euros, moeda libra esterlina, PIB per capita, que é de aproximadamente 339 mil euros, tá? Por habitante, ou seja, é como se cada um habitante tivesse isso aqui para sobreviver. Tá? A taxa de desemprego é de aproximadamente 3,8%, ou seja, pela quantidade de pessoas é mínima, né? Comparando com o Brasil aí que tem quase 15 milhões de pessoas desempregadas, ou seja, o cara não tem dinheiro nem para pegar ônibus, para procurar emprego. Mas os políticos estão aí, ó, ganhando mais de 100 mil por mês. Lembrando, viu, galera? Político não é profissão. Aí eu vou colocar um detalhe da Inglaterra, tá? A economia dos ingleses, né? Não só, vou colocar no caso da Inglaterra, mas não só deles, mas os países do Reino Unido. Ele tem indústria, finanças, turismo, comércio exterior, tá? Inclusive, das regiões mais procuradas pelos brasileiros é justamente ir para a Inglaterra. Qual a razão? Várias razões. Se os caras têm uma economia boa, tem um PIB alto, eles oferecem melhores condições para os turistas. Inclusive, não é desfazendo do turismo brasileiro não, mas é melhor viajar para outros países no mundo do que o cara sair de São Paulo e passar uma semana no Ceará, lá em Fortaleza, em João Pessoa, na Paraíba, em Porto de Galinhas, no Pernambuco, em Maceió, Alagoas. Você vai gastar, se for você, a mulher, o marido e 2 crianças, no mínimo 5, 6 mil. Com esse dinheiro você acaba que viajando para alguns países da América do Sul, né? Viaja até para alguns países da América Central. Porque o turismo no nosso país é caríssimo, né? E alguns políticos falam, não, nós temos que incentivar a rede hoteleira no Brasil. Rede hoteleira para quem vem de outro país. Porque se o cara vem lá do Reino Unido para o Brasil, ele fala assim, eu quero converter 5 mil euros em real, imagina quantos eles vão deixarem aqui. 5 mil, que para quem mora lá é salário mínimos, né? São mínimos, porque o salário mínimo é isso aqui, tá? Então os caras deixam uma grana enorme. Então, para quem mora lá é uma coisa, mas para quem mora aqui, o cara ganha supostamente 2 salários mínimos para uma família. O cara não consegue viajar, né? Inclusive além da questão da localização. A rede de transporte aéreo é caríssimo, né? Às vezes o hotel não é nem tanto. Quando chega a época de férias, então, nossa, tá louco, hein? Se você comprar uma viagem para o Nordeste, você iria 3 vezes para o Sul. 3 vezes. E o pessoal fala, nossa, que preconceito contra o oxente do Nordeste. Por que isso? Se lá é tudo mais caro. O transporte aéreo é caro, os hotéis é caro, resort é caro, é tudo caro. Mas enfim, isso não vem em detalhe, tá? Então a Inglaterra, né, com uma economia baseada na indústria, na agricultura se destacam alguns cereais, trigo, aveia, centeio, tá? Comparando a Inglaterra com a área do Reino Unido, ó, os caras têm 242 mil quilômetros quadrados. Olha a Inglaterra, 130 mil quilômetros. Então a Inglaterra é um dos países que se destaca na extensão, né? Na população, porque a população, ó, 55 milhões de habitantes dos 66 milhões dos países do Reino Unido. Então a Inglaterra tem uma grande população, né? Se destaca em extensão, se destaca em população, ok? Então só algumas características do Reino Unido que eu estou passando aí para algumas pessoas que tiverem interesse, tá? Uma ilha que é chamada Ilha Britânica, que faz parte do continente europeu, né? Que está ligado
do continente à ilha por meio do Eurotúnel, né, que passa por baixo do Canal da Mancha, que tem aproximadamente 50 quilômetros de extensão, tá? É banhado pelo Mar do Norte, pelo Mar da Irlanda e o Oceano Atlântico, ok? Então fica aí algumas dicas, só algumas características da região do Reino Unido, ok? Deixa seu joia, deixa seu like, compartilha com seus colegas, só um videozinho rápido aí de 15 minutinhos para a gente ter um pouquinho de conhecimento. Abraço, galera!